E aí, meus alunos, como é que vocês estão aí em casa? Espero que, como eu, continuando mantendo-se em quarentena. É de fundamental importância a gente seguir as orientações das nossas autoridades, continuando a nos manter em quarentena para diminuir o índice de indivíduos infectados e da proliferação desse coronavírus que vem tirando a nossa paz, que vem nos aprisionando dentro do nosso próprio lar. Estou com muita saudade de estar em sala de aula com vocês, mas é de fundamental importância mantermos em quarentena ainda. E então nós vamos fazer uma pequena troca de informações através desta videoaula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a enfermagem em primeiros socorros. Já mandei aí para o representante as páginas que vocês deverão estudar e aquele que ainda não tem o livro, a apostila, eu já vou mandar o print aí das páginas, tá? Então eu convido vocês a acompanhar comigo. O autor diz assim: a disciplina de primeiros socorros é de suma importância, não apenas do ponto de vista da vítima, como também do socorrista. Por quê? Porque o socorrista ele tem como prioridade manter a vítima viva e não agravar o seu estado de saúde. É o primeiro ponto que o socorrista tem que pensar, né? Eu tenho que manter esse indivíduo aqui vivo e usar técnicas, né? Usar materiais, mesmo que não sejam os equipamentos e materiais usados num resgate, mas usar técnicas e materiais que possam permanecer com essa vítima viva e não agravar o seu estado de saúde, beleza? E aí o ponto de vista importante é que a gente não confunde primeiros socorros com urgência e emergência. Primeiros socorros é manter essa assistência até que chegue o socorro, tá? Então, o primeiro ponto é manter a vítima viva, não agravar o seu estado de saúde. Segundo ponto importante, acionar o serviço de socorro, de emergência, de resgate. Então temos que ter em mãos alguns números, né, de telefones para que possamos solicitar. Temos aqui o Corpo de Bombeiro, que a gente tem o número 193, temos o SAMU 192, temos aqui o Centro de Controle de Intoxicações com o telefone 0800 722 6001 e vale a pena estarmos aí com esses telefones em cabeça. A gente volta daqui a pouquinho com mais um vídeo. Beijo! Bom, nós falamos no vídeo anterior dos números que nós vamos acionar quando lidamos com primeiros socorros, né? Então temos que estabilizar uma vítima e acionar o socorro com os números que foi dito no vídeo anterior. Quais são os parâmetros que nós devemos ter em mãos para fornecer a equipe para onde nós vamos ligar? Digamos assim, você ligou para o SAMU, número 192. E aí, quais são os requisitos, né, as informações que você tem que passar para que a central de regulação ela viabilize uma viatura básica ou avançada e que seja de emergência, urgência ou não, vai de acordo com as informações que você passar. Lembre-se que se a vítima for de extrema importância para um atendimento imediato e você não passar informações fidedignas, essa viatura pode ser postergada, pode atrasar a enviar para você. Então vamos ter em mãos algumas informações importantes. Quando você pegar o telefone e ligar, você deve primeiro falar o local que você está, dar a informação mais precisa de onde você está. Estou aqui na rua Martim Lutero, próximo ao número 372, de frente ao shopping, de frente à farmácia RJ, você passar as informações necessárias para que essa viatura venha chegar o quanto mais rápido. Deve passar também o número do seu telefone, caso caia a ligação, a central retorna o seu número, tá? Retorna a ligação para você. É de extrema importância você passar o que ocorreu, se a vítima caiu, se foi queda da própria altura, se foi acidente automobilístico, se foi queda de moto, se foi queda do muro, queda da laje, aproximadamente 3 metros de altura, você passar a ocorrência, o que aconteceu e como que essa vítima se encontra naquele momento, né? Deve passar também o número de vítimas, se tem só uma vítima, se tem 2, 3, porque de acordo com esta informação, 1, 2 ou mais viaturas serão enviadas para aquele local.
Condições das vítimas, se estão lúcidas, orientadas, se estão sangrando muito, se houve parada cardiorrespiratória e houve uma RCP. O que você fez? Se fez RCP, se não fez, se fez uma hemostasia, coagulação, né, contenção de sangramento ou não. E falar devagar e com clareza. Essas informações são de extrema importância para que a central mande urgentemente uma viatura para você. Agora, nesse vídeo 3, a gente vem falando ainda de primeiros socorros, né? A importância da avaliação da vítima. Segue aí 3 informações importantes. Conquistar a confiança da vítima. Toda vez que você se aproxima de uma vítima onde você não está trabalhando como um resgate, né? Você está prestando primeiros socorros, você deve confiar, ou melhor, conquistar a confiança daquela vítima, para que ela possa deixar você trabalhar bem sereno, beleza? Outro ponto importante, auxiliar a identificação dos problemas e determinar quais são eles e quais que requerem socorro imediato. Então, se aquele problema requer um socorro imediato, você tem que detectar isso. Se for ambulatório, se não for um socorro tão prontamente, né, esperado, esta informação também fica mais em base. Aí não vai vir uma viatura avançada, de urgência, para resgatar uma vítima que teve um pequeno probleminha e que pode ser socorrido com calma. E o terceiro ponto importante também, fornecer informações sobre a vítima, que depois são importantes para a equipe médica. Então, estas informações a respeito dessa vítima é muito importante. À medida do que você for trabalhando, for atendendo, você vai fazendo perguntas, você vai tentando perceber o que aconteceu, para que quando a equipe médica chegar, a equipe de resgate chegar, você passe essas informações. Um ponto importante é o consentimento da vítima. O socorrista deve obter permissão da vítima antes de prestar um auxílio, caso se a vítima estiver lúcida e orientada, né? Então, você chega, se aproxima, se apresenta, diz que você é da área da saúde, se você pode ajudar, se você pode auxiliar em alguma coisa, para que aquela vítima depois não diz que você se intrometeu e fez as coisas erradas. Enfim, você tem que se apresentar e ter o consentimento dessa vítima. Se ela não estiver lúcida, se ela estiver desacordada, aí são outros 500, né? Então, eu convido você a entrar e interagir com essa vítima, já que ela está desacordada. Então, vale a pena seguir essas etapas importantes aí. E a gente volta no próximo vídeo falando sobre avaliação primária de uma vítima. Beijo! Olá, ainda falando de primeiros socorros, vou falar um pouquinho a respeito de avaliação do cenário. Antes de você interagir com uma vítima de um acidente, de um incidente, você deve avaliar a cena. O que é avaliar a cena? É notar se não há algum risco iminente para você e para as outras pessoas que estão ali tentando ajudar. Então, a avaliação da cena é um ponto importante. Quando você depara com uma vítima que precisa de socorro, de primeiros socorros, e você vai primeiro olhar essa cena, se não está caindo uma marquise, uma árvore, um muro, se não há alguma condição que possa colocar a sua vida em risco, porque senão será mais uma vítima, ou mais outras vítimas, de acordo com a quantidade de pessoas que estejam ali tentando ajudar. Então, avaliar a cena requer verificar o risco de perigo iminente, se o local é área de perigo, se dependendo do tipo de acidente, não prestar atendimento, pois pode ser perigoso para o socorrista. Então, dependendo desse tipo de atendimento, se for um risco iminente para você, você deve chamar socorro, chamar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, os órgãos que possam ajudar aí para que você possa não correr esse risco aí. E engatando nessa avaliação de cena, a gente avalia a vítima primeiramente, né? A gente diz assim, avaliação primária. Depois que eu avaliei a cena, que eu coloquei EPIs, né? Se eu disponho
de luva de procedimento, de máscara, né, máscara cirúrgica, se eu disponho naquele momento como primeiros socorros, existem pessoas que têm kits dentro do carro, dentro da sua bolsa, e vale a pena você não colocar a sua mão em sangue, em secreções, né, e nem entrar em local desprovido de uma máscara onde tem a fumaça, onde tem cheiro de produtos químicos fortes, porque vale a pena você se precaver quanto a isso. Então, a avaliação da cena, colocar o EPIs se houver a necessidade e se houver naquele momento, sinalizar o local. É claro que em primeiros socorros a gente não tem cones sinalizadores, nem a fita zebrada, mas pegam os curiosos que estão ali e sinalizem o local, impedindo com que as pessoas se aglomerem ali e seja mais uma vítima, né? E iniciar o socorro por telefone, solicitar uma equipe de resgate e depois iniciar o ABC da vida, que a gente vem no próximo vídeo falando de ABC da vida. Bom, ainda falando de primeiros socorros, a gente vai falar um pouquinho agora do ABC da vida. Quem é que nunca ouviu falar sobre ABC da vida? O quê? Você nunca ouviu falar sobre o ABC da vida? Eu não acredito. Mas já que você nunca ouviu, então vamos falar. ABC da vida é uma sigla usada num procedimento universal onde a gente avalia uma vítima, né? Se ela está ali inconsciente, se a gente precisa saber se ela tem frequência cardíaca, se ela está respirando com boa ventilação ou não, se ela precisa de ser evoluído para um choque com um desfibrilador, com um DEA, e aí essa sigla é simplesmente uma metodologia passo a passo que a gente vai avaliar, onde o A gente faz abertura das vias aéreas superiores, né, hiperextensão cervical, onde a gente chama a hiperextensão, para saber se o cara está ventilando bem. Né? B, ver se ele tem boa ventilação. Eu posso usar a sigla voz, ver, ouvir e sentir, né? Ver se o tórax se expande, ouvir, colocar o meu ouvido próximo às narinas da vítima para ouvir o fluxo da respiração, aquele barulhinho, né? Ou sentir, tentar sentir, né, de alguma forma o fluxo saindo ali. Então, o A abrindo vias aéreas, o B vendo se ele tem boa ventilação e o C, circulação hemodinâmica, né? O pulso radial, carotídeo, femoral, saber se ele tem circulação sanguínea, se ele tem frequência sanguínea, né? Na verdade, esse ABC, ele seria muito mais utilizado para uma vítima que esteja viva. Você sabe que ela está viva porque você vê, né, a expansão torácica. Se você olha para uma vítima e nota que ela não se mexe, não tem expansão torácica, não tem sangramento excessivo, não está tossindo, e aí você não sabe se aquela pessoa está viva ou não, você inverte. Ao invés de ABC, você começa com C, é o famoso CABID, C-A-B-D. C, primeiro, para saber C, de circulação, se ele tem circulação hemodinâmica. Se ele não tem circulação hemodinâmica, é óbvio que ele também não tem respiração. Então, imediatamente você iniciaria a RCP, que é a manobra de ressuscitação. Agora, se você vê que ele tem circulação, você continua abrindo as vias aéreas, A, se ele tem boa ventilação, B, e no final das contas o D, se houver a desfibrilação, se for necessário. Olá, e ainda falando de primeiros socorros sobre o ABC da vida, pegando um ganchinho no vídeo anterior que eu falei sobre o ABC e o D de desfibrilação, né, onde a gente usa o DEA, um desfibrilador automático externo. É claro que esse desfibrilador não é em todo lugar que tenha, mas de repente você está próximo a uma empresa, algum local que tenha um DEA e você foi habilitado a usar, é só acoplar as pás ali naquele local e ligar aquele automático e vai dizer se o choque é indicado ou não e vai te dar a informação se a RCP tem que ser feita ou não, tá? E lembrando que não existe
nestes primeiros socorros, a letra E, de A, B, C, D e E, de exposição de vítima. Lembre-se que você não é o socorrista, você não está como viatura trabalhando naquele local. Você está como socorrista, simplesmente mantendo aquela vítima viva ali e impedindo o agravamento da sua saúde. Então a gente segue a sigla A, B, C. Se houver a possibilidade do D de desfibrilação, tudo bem. Agora o E a gente deixa em segunda instância, porque neste caso não existe. Então, recapitulando: A, abrindo vias aéreas superiores. B, boa ventilação. C, circulação hemodinâmica. E D, desfibrilação. Beleza? Um beijo para vocês. Ainda falando de primeiros socorros, finalizando esta aula inicial, onde a gente falou aí de avaliação da cena, né, determinação do que a gente pode fazer ou não, chamar o socorro, ABC da vida, a gente vai finalizar com a avaliação secundária, aonde nós temos ali, depois de estabilizar toda essa vítima, a gente parte para uma avaliação final, que é a secundária, onde a gente usa a inspeção e a palpação para encerrar isso, e quando a equipe de resgate chegar, a gente passa todas as informações. Na inspeção, a gente faz uma avaliação céfalo-podálico, avaliando essa vítima da cabeça até a planta dos pés, para notar se há alguma deformidade, notar se há alguma fratura, algum problema anatômico, tá? Então, a gente faz essa avaliação por completo na vítima. Com inspeção, a gente consegue achar o quê? Edema, inspecionando, visualizando. A gente acha edema, sangramentos, feridas, pletora. A gente acha tudo que você pode visualizar na inspeção, você consegue identificar. E na palpação, do abdômen, em caixa torácica, região antero ou posterior do crânio, você pode palpar para notar se há alguma protuberância óssea, se há alguma fratura, alguma crepitação, palpar também para saber se existe pulso, né? Então, na palpação você consegue notar a temperatura, se ele está hipertérmico ou hipotérmico, tá? Então, na palpação você consegue diagnosticar diversas coisas, e na inspeção também. Então, resumindo, na avaliação secundária, a gente segue com inspeção e palpação. Na inspeção, nós podemos visualizar diversas situações, e na palpação também diversas situações. E aí a gente fecha esse ciclo inicial de primeiros socorros, né? Deixando para vocês aí um grande beijo, pedindo para vocês se manterem em quarentena e tá sempre que possível lavando as mãos, sempre que possível usando álcool gel, e tão logo a gente se encontra aí em sala de aula. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Hoje vamos falar de PCR, parada cardiorrespiratória. De uma forma bem sucinta, a PCR é a cessação dos batimentos cardíacos e respiratórios, reconhecido então pela ausência da frequência cardíaca e das incursões respiratórias. O indivíduo que apresenta uma parada cardíaca, automaticamente ele vai apresentar também uma parada respiratória. Porém, o indivíduo que apresenta uma parada respiratória ou uma apneia, não necessariamente ele apresentou uma parada cardíaca. Ele pode estar em apneia e o seu coração pode continuar bombeando sangue, pelo menos por enquanto. Se isso não for revertido, ele vai também apresentar uma parada cardíaca, evoluindo então para uma PCR e não somente uma apneia. Foi pensando nisso que o protocolo foi mudado. Em 2010, o AHA, American Heart Association, publicou uma mudança no protocolo de atendimento. Antes era ABC, o ABC da vida. Agora este C passou para o topo, em uma vítima inconsciente, tá? Onde primeiro vemos a frequência cardíaca desse cara, C de circulação, né, de frequência cardíaca. Então ficou o famoso CABID, C-A-B-D. Se o cara não tem frequência cardíaca, automaticamente ele está parado. Então você cessa tudo e inicia a manobra de ressuscitação no indivíduo.
E aí a gente vai falar de alguns sinais e sintomas, na verdade são sinais de uma parada cardíaca. Apneia, que é a parada respiratória, inconsciência, ausência de pulso, seja radial, femoral, carotídeo, pele fria, cianose de extremidades, os dedos e lábios arroxeados ou azulado, e no final das contas midríase, que é a dilatação das pupilas. Uma vez que identificado esses sinais, iniciamos imediatamente uma RCP. E vamos falar rapidinho da corrente da sobrevivência, onde apresenta 5 pontos importantes. Primeiro, reconhecimento imediato de uma PCR. Deve ser reconhecido imediatamente essa PCR. Segundo, RCP precoce com ênfase nas compressões torácicas. Deve fazer a reanimação o quanto mais rápido. Terceiro, rápida desfibrilação. Se houver um DEA, use ele para rapidamente salvar essa vida. Quarto, suporte avançado. Ligar para um suporte avançado. Uma vítima de PCR precisa de suporte avançado. Quinto, cuidados pós-PCR. Toda vítima de PCR talvez seja entubada e precisa desses cuidados. Então vai a dica aí para você e até a próxima.